Boa noite a todos. Nós vamos entrar agora, em 2, 3 meses, vamos falar sobre Chico. Eu vou fazer uma pequena apresentação sobre Francisco Cândido Xavier. As palestras seguintes depois serão sobre histórias verídicas que se passaram com Chico. Eu não vou estar sempre a dizer o nome todo, Francisco Cândido Xavier, Francisco Paula de Cândido Xavier, vou começar a tratá-lo por Chico. Ele nasceu a 2 de abril de 1910, em Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo, filho de um vendedor de lotaria e de uma lavadeira, ambos católicos. Uma família muito humilde e eram 8 irmãos. Aos 4 morreu a mãe, Maria João. E antes da mãe partir, desencarnar, Chico estava ao pé dela na cama, olhava, ela muito doente já, e ele próprio reconhece que lhe diz umas palavras muito duras para o menino. Porque a senhora mamãe está dando seus filhos para outros, não quer mais seus filhos, é isso? E a mãe responde: se qualquer pessoa falar que eu morri, é mentira. Não acredite, vou ficar quieta dormindo. Não responderei a ninguém, mas não vou morrer. Portanto, órfão de mãe, Chico, o pai, entrega-o à madrinha, Rita de Cássia, que era já uma amiga da família de alguns anos. E aí começam as atribulações do Chico. A infância é cheia de severos castigos e humilhações dados pela madrinha. Chico estava destinado a altos voos, tornar-se um professor de humildade, mas para lá chegar tinha de passar pelo ensino secundário do sofrimento. A madrinha seria uma professora extremamente exigente. Ao levantar-se de manhã, não se animava em tomar café, ficava à espera da primeira tarefa do dia. Só depois tomava o café com alegria de já ter pago uma parte. A madrinha dizia que ele tinha o diabo no corpo, constantemente a cada sova. Obrigava-o a longos jejuns. Este sofrimento ia-o limando. Com o corpo cheio de marcas, angustiado, um dia vai para o fundo do quintal, refugia-se à sombra das bananeiras e começa a orar. Pouco depois viu sua mãe a seu lado e lembrou-se de suas palavras de que não ia morrer. Diz à mãe que quer ir embora, pois vive levando, e a mãe diz-lhe para ter paciência, quem não sofre não aprende. Diz Chico: minha madrinha diz que tenho o diabo no corpo. A mãe responde: não se importe, tudo passa e se tiver paciência, Jesus nos ajudará para ficarmos sempre juntos. Depois deste dia, Chico nunca mais reclamou, nem mais chorou, suportava tudo calado. Perante esta reação, a madrinha começa-lhe a chamar cínico. Ele defendia-se dizendo: sempre que sou sovado, sem chorar, vejo a minha mãe. A partir destas palavras, a madrinha começa a chamar-lhe que ele está aloado. A madrinha tinha um filho adotivo, chamado Moacir, tinha 12 anos, e tinha uma ferida crónica numa perna e que não havia remédio que a curasse. A madrinha recorre a uma curandeira que lhe diz que uma criança devia lamber a ferida durante 3 sextas-feiras seguidas, em jejum. Chico fez esta coisa horrível, fechava os olhos e pedia forças ao espírito da sua mãe. Foi duro, momento que teve muita raiva da sua língua não ser maior para acabar com o suplício. Felizmente, a ferida começou a sarar e na 3ª sexta-feira já não foi preciso lambê-la. Pediu à sua mãe para dar um jeito de ninguém mais ter feridas, pelo menos em Pedro Leopoldo. Durante uma semana, Chico não foi sovado. Passado uns meses, Chico livrou-se da tirania da madrinha. Pois o seu pai voltou a casar e ele dizia que a Dona Rita tinha sido a sua educadora. Muitas vezes, porque o pai, ao casar, o Chico volta à casa com o pai.
Muitas vezes Chico, durante as aulas, ouvia vozes de espíritos ou sentia mãos sobre as suas, guiando-lhe os movimentos na escrita sem que os colegas se apercebessem. Isto, ao Chico, criava-lhe constrangimentos. Aos 17 anos, já um jovem, a sua irmã mais nova, Maria da Conceição, fica gravemente doente. Tinha acessos de loucura muito violentos. Os espíritas diziam ser obsessão. Tratada por diversos médicos, nunca mostrou melhorias. Por isso, aceitam a oferta de um casal de médiuns, Hermínio e Carmen Perácio. Graças à opção da irmã, a família de Chico começou a contactar com o espiritismo. Na primeira sessão realizada em casa de João, pai do Chico, reaparece a mãe de Chico através da mediunidade de Dona Carmen, dirigindo longa mensagem ao marido, aos filhos e em especial a Chico, comunicando-lhe os novos caminhos que devia seguir. Na vida mediúnica de Chico há 3 períodos. O primeiro, de completa incompreensão, aquele que com apenas 5 anos via a mãe. Dos 18 aos 21, na qual psicografou centenas de mensagens que os benfeitores mais tarde determinaram que fossem inutilizadas, pois foram apenas treino. O terceiro começou com a presença de Emmanuel, que assumiu o encargo da direção de todas as atividades mediúnicas de Chico. Após um mês desta reunião mediúnica com o casal de médiuns, o Sr. Hermínio e a Dona Carmen, todos os companheiros decidiram fundar um centro. Era necessário escolher um presidente, pensaram no Sr. Hermínio Perácio, mas ele vivia a 100 km de Pedro Leopoldo. Assume a direção do centro um companheiro que se oferece, e então surge assim o Centro Espírita Luís Gonzaga. A primeira psicografia de Chico foi em 8 de julho de 1927. Portanto, se ele nasceu em 1910, tinha 17 anos. Obedeceu ao conselho recebido e, de imediato, um amigo espiritual escreveu 17 páginas. O exercício era cansativo, por vezes exaustivo. O médium tinha de se moldar às mãos dos espíritos. E Chico dizia, é pior carregar pedra. Chico sentia como se um cinto lhe fosse apertado à volta da cabeça aos poucos. O braço parecia acimentar-se, mas arrastado por uma força enorme. O estado psicológico variava entre extremos de bom e mau humor. O período de aprendizagem durou 4 anos. Os espíritos não assinavam as mensagens. Possivelmente haveria interferência no subconsciente do médium. Durante estes anos, Chico trabalhou firme no Centro Espírita Luís Gonzaga. Aos poucos, vai-se aperfeiçoando na sua atividade psicográfica. Numa reunião em janeiro de 1929, Dona Carmen teve uma visão. Viu muitos livros à volta de Chico, trazidos por amigos desencarnados. Chico nunca tinha pensado nisto. Nos finais de 1931, Chico descansava debaixo de uma árvore quando viu um espírito aproximar-se. Vestia-se com uma túnica semelhante à dos padres e perguntou a Chico se ele estaria decidido a usar a sua mediunidade na difusão do Evangelho de Jesus. Quando Emmanuel assumiu o comando das suas modestas faculdades, como Chico dizia, tudo ficou mais claro e firme. Ele aparece na sua vida mediúnica, assim como alguém que viesse completar a sua real visão da vida. Até chegar a Emmanuel, a sua tarefa mediúnica era semelhante a uma cerâmica em fase de experiência, sem um técnico eficiente na sua direção. A metodologia de Emmanuel, estudo e trabalho com disciplina e dever cumprido. Emmanuel até dizia muitas vezes, disciplina, disciplina, disciplina. Chico, ao início, afligiu-se com as críticas, críticas de terceiros, mas Emmanuel acalmava-o dizendo que dar muita resposta seria perder tempo, e acentuou que todos os inimigos do espiritismo, quando sinceros, mudam de opinião depois de desencarnar. Chico comparava isto
pois tem sido visitado por espíritos que na sua terra eram inimigos gratuitos. Chico foi visitado por pessoas que diziam mal dele por fazer isto e era visitado depois por eles. E Chico da doutrina, agora amigos da doutrina, e agora como espíritos incentivavam Chico a servir na obra de Emmanuel. Criticavam encarnados, desencarnados incentivavam Chico a trabalhar. Chico, entre 1952 e 1953, cooperou com alguns amigos íntimos em diversas reuniões de efeitos físicos. E não continuou porque Emmanuel pediu para encerrar essa fase, pois o entusiasmo crescente pelos fenómenos estava a ponto de descambar para a curiosidade improdutiva e ameaçava o trabalho já instalado por ele e outros benfeitores espirituais para a formação dos livros espíritas. Chico diz que quando conversava com qualquer pessoa em voz áspera, com impaciência, com agressividade, com anotações de maledicência ou azedume, ele, Emmanuel, deixava passar estes momentos infelizes e depois, principalmente, quando Chico entrava em meditação e prece à noite, Emmanuel repreendia-o severamente, lamentando as suas falhas. Chico pensava que por ser médium teria privilégios e Emmanuel dizia que a condição de médium não o exonerava de lutar e sofrer em seu benefício próprio, como acontece a todos no plano físico. E Emmanuel, se formos esperar pela saúde perfeita a fim de trabalhar quando aprendemos a cumprir os nossos deveres no estado deficitário de evolução em que estamos, Chico, questionado sobre o sofrimento, perguntam, e Chico diz, o sofrimento faz parte da existência humana, por isso o espírita consciente chora escondido, depois lava o rosto e vai atender sorrindo. Chico, questionado sobre a sua maior alegria na sua vida mediúnica, tem duas alegrias. O fim do livro Paulo Estevão, que foi o primeiro, em 1941, quando os benfeitores espirituais permitiram contemplar quadros do mundo espiritual que ficaram para ele inesquecíveis. Outra grande emoção de Chico foi a ida em espírito, na companhia de Emmanuel e André Luís, até à região Nosso Lar, não por merecimento, mas por ignorância, pois ele estava a sentir muita perplexidade ao escrever o início da obra. Chico não estava a querer, não estava a encaixar muito bem com aquilo que André Luís lhe dizia, e então um dia em espírito é levado por eles a ver a colónia Nosso Lar. Chico escreveu 412 livros, por exemplo, o Nosso Lar vendeu mais de 2 milhões, Busca e Acharás mais de 250 mil, a Renúncia mais de 180 mil. Ao todo, os livros do Chico venderam mais de 30 milhões. Chico viveu como morreu, modestamente simples, Chico Xavier. E encontrei um poema muito engraçado de Chico, de Fábio Júnior, que é assim: Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier, é sempre ajuda, Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir escuta. Francisco é como um rio desde a nascente, ele colhe como quem planta a semente, suas margens são prenúncio para o futuro. Eu não tenho que jurar, mas se quiser eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier, é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir escuta. Chico Xavier é meio estranho para quem não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho, ele é a luz iluminando a escuridão. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Isto é uma curiosidade que eu encontrei também na net, que no dia 11 de setembro de 2006, uma revista, a revista Época, publica uma votação sobre quem era o maior brasileiro. Em 2006, o Chico obteve 9.966 votos. Em segundo lugar ficou Ayrton Senna com 5.637. Depois Pelé, depois Garrincha, portanto, é Chico, um piloto de Fórmula 1, 2 futebolistas. Depois aparece Santos Dumont, um dos pais da aviação.
Depois aparecem 3 presidentes brasileiros, Juscelino Kubitschek, Lula e Getúlio Vargas. Pela paciência que tiveram em escutar-me. Muito obrigado.